O dia que a cliente odiou a minha maquiagem. Oi, minhas deusas e deuses, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Lita Mello, eu sou maquiadora há mais de 11 anos e hoje eu vou ensinar essa maquiagem aqui, enquanto eu estou maquiando e fofocando com vocês sobre esse dia que a cliente odiou minha maquiagem. Eu acho que ela queria jogar uma bomba em mim, mas eu vou explicar o que aconteceu. Então, se você gosta de conteúdo de beleza, de maquiagem, skincare, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrita, deixa seu like que é super importante logo agora no começo do vídeo para você não esquecer. Deixa seu comentário também aí durante o vídeo para aumentar o engajamento e eu saber que você tá ligadinha. Esse vídeo que eu fiz é inspirado no canal da Etiele, eu vi lá que ela fez um quadro assim de maquia e fofoca, eu falei, vou contar meus causos aqui também. Então se você gostar desse tipo de vídeo também, deixa aqui nos comentários para eu saber que daí eu faço mais. Agora pega sua água, seu café. Aliás, ó, tem um inscrito aqui no canal que deixou no último vídeo assim: Lita, eu acho que você deveria... No último não, no penúltimo. Eu acho que você deveria comprar uma canequinha, assim, térmica para o seu café, para ele não esfriar enquanto você se maquia. E mulher, não é que eu ganhei. Eu ganhei um mini copo Stanley da minha mãe. Eu acho que ela tá lendo os comentários aqui do canal. Agora pega o seu café e... Tchim, tchim, vem comigo. O ano era 2019, eu nunca vou esquecer por quê, amigas? Porque era o dia do meu aniversário, 23/3/2019, e era um sábado. E assim, amo fazer aniversário, tá? É uma coisa assim muito específica que eu gosto demais. Tem gente que não gosta de fazer aniversário, gente, eu amo. Pra mim, assim, é o meu dia. Eu já comentei aqui no canal com vocês, né? Mas pra quem não sabe, é o meu dia, é o dia que eu me sinto muito especial mesmo. O único dia do ano, assim. E aí, além de tudo, caía num sábado e fazia anos que meu aniversário não caía num sábado. E um plus, eu tinha acabado de sair da MAC, né? Eu trabalhei lá também, para quem não sabe, só um contexto geral. Eu trabalhei na MAC durante 5 anos como maquiadora. Saí de lá e comecei minha carreira solo. Então, assim, esse dia que a menina odiou minha maquiagem, eu não era uma maquiadora iniciante, eu já tinha 5 anos de carreira. Vou passar esse hidratantezinho da Glow Recipe, que minha pele tá bem seca agora, ficou muito seco aqui. Desde quando eu saí da MAC, eu já tinha em mente o seguinte, que eu queria fazer maquiagem, carreira solo mesmo, como autônoma. Não queria trabalhar em salão, não queria fazer freelance em salão. Porém, né, a gente sabe que, infelizmente, eu não sou herdeira nem nada, então eu precisava começar a criar minha cartela de clientes fora ali, né, do meu ambiente de trabalho, que eu conheci muitas pessoas, muitas clientes legais lá na MAC, que até me chamaram para fazer trabalho fora, mas eu precisava ter a minha cartela de clientes, né, Lita Mello Beauty. Aí tá. Só que eu pensei, bom, o que eu vou fazer então para iniciar e começar a fazer o network e tal? Vou fazer nesse primeiro ano de 2019, de janeiro a dezembro, freelance em salões aqui da minha região para fazer contato, conhecer clientes. Vamos começar por algum lugar e vai ser por aí. Vou aplicar a base da Ocean Edition, a Skin Tint, já tem resenha aqui no canal para quem quiser também, que é uma base bem levinha. Então, amigas, continuando, aí o que eu acho? Que talvez esse tenha sido o meu maior erro de começar a fazer freelance em salão. Mas tá. E aí tem diversos motivos do porquê que eu não queria fazer freelance em salão. Hoje em dia ainda tem muita maquiagem mais pesada, mas na época era o que bombava em salão. E por ter sido maquiadora lá na MAC, e também já ser também do meu gosto pessoal, eu já tinha um estilo bem mais leve, mais clean beauty, sabe? Tipo, hoje em dia agora tá bastante em alta, né? Mas na época, meio que eu nadava contra a maré. E aí eu pensava, ai gente, salão... A gente sabe, né? É bem mais pesado no geral, assim. 90% dos salões, pelo menos aqui no interior de São Paulo, pesa a mão no reboco e eu não pesava a mão no reboco, então meio que eu não me encaixava, mas eu precisava começar de algum lugar. Aí tá bom. Aí eu peguei, fiz uma lista dos salões que tinham aqui na minha cidade, e principalmente em Campinas, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, que é aqui ao lado da minha. E aí mandei lá, entrei em contato,
Mostrei meu portfólio e tal, beleza. Aí começou a pintar aí uns freelances para fazer. Nossa, maravilha, fiquei super feliz. E assim, eu tenho muitas histórias para contar dessa época, gente. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, que daí eu trago mais maqui e fofoca, tá bom? Aí o que aconteceu? Me chamaram para fazer freelance em um salão ali em Campinas, super chique. Eu nunca tinha ido nesse salão fazer freela antes. Quando eu fui em março, eu já tinha feito freelances em outros salões um pouco menores, mas conhecidos também da região de Campinas. Nesse foi a minha primeira vez. Daí, chegando lá, o pessoal foi super solícito comigo, lá a equipe do salão me mostrou onde ia ser minha bancada, fui lá, arrumei todas as minhas coisas. Tinham outras maquiadoras que eu acho que eram fixas lá também. Me trataram super bem, não tenho do que reclamar. E aí era o quê? Um casamento, que a noiva tava fazendo a maquiagem em uma salinha de noiva lá com outra maquiadora, que eu imagino que devia ser a maquiadora fixa do salão. E eu e outras pessoas íamos fazer as madrinhas, e eram bastante madrinhas. E assim, o que aconteceu? Antes de eu sair de casa, quando a gente vai fazer o freelance, a gente já negocia, olha, então vão ser nesse caso do meu, eram 3 atendimentos, 3 maquiagens. Na época eu ainda não fazia penteado, eu não tinha feito o curso ainda de penteado. Então eu ia fazer freelance nesse salão para 3 maquiagens. E eles perguntam quanto tempo você leva por pessoa. Eu falei 1 hora. Então eu não lembro o horário que eu cheguei, mas era tipo, sei lá, cedo, eu ia fazer vamos supor, da 1 às 2, das 2 às 3, das 3 às 4, era alguma coisa assim. E eu tinha cliente depois em outro lugar, porque eu atendo também a domicílio, né? Então eu já conciliava esses dois. O freelance no salão, que eu tava começando, e as minhas clientes que me contratavam no particular. E aí ia dar certinho. Eu ia fazer esse freelance, eu acho que era isso, até as 4. Aí saindo de lá, eu ia atender das 5 até tipo umas 8 horas. Nesse dia acho que eu tinha uma formatura depois, uma coisa do tipo. Então tá bom. E aí a gente já conta, né, que a gente vai ganhar, no caso, por 3 maquiagens. E eu lembro que, nossa, o salão descontava muito na época, assim, muito mesmo, era absurdo. Mas como eu tava começando ali minha carreira solo, falei, beleza, né, a gente aceita qualquer coisa. Veio a primeira cliente que eu ia fazer no dia das 3 que estavam combinado, né? Então aqui também já fica, se você é maquiadora e estiver iniciando e tá assistindo esse vídeo, amiga, já fica aí um aprendizado para sua vida. E se você for maquiadora e já passou por algo assim, também comenta aqui, me conta que eu vou adorar saber. Tamo junto. Aí chegou essa primeira cliente que eu ia fazer no dia e tal. E como eu disse para vocês, eu já tinha 5 anos de experiência, tanto maquiando quanto atendendo pessoas, né? Porque na MAC, além de fazer a maquiagem lá, quando tinha e tal, que era bastante gente que eu maquiava, mas eu também atendia para fazer vendas. Então a pessoa ia lá, queria um corretivo. E aí eu conversava, entendia o que ela queria, né, achava a melhor opção. Então eu também tinha já esse approach muito bom de conversar com a pessoa, entender o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu já tinha tudo isso. Aí eu falei pra ela, ai, tudo bem, me apresentei, pedi o nome dela, meu nome é fulana, vamos falar que ela chama Maria. Meu nome é Maria, ai, Maria, prazer, meu nome é Thalita e tal. E aí me conta como que é a sua roupa, o que que você gosta na make e tal. Tá. Aí ela pegou e me mostrou. Se eu não me engano, na época, era uma revista que ela tinha. Já não se usava muito revista na época de 2019, mas era uma revista. E era uma foto, tipo, de uma publicidade, de uma modelo que tinha uma característica semelhante a ela, mas era uma maquiagem muito pesada. Aí eu falei assim pra ela, perfeito, maravilha, vamos fazer essa maquiagem sim, mas deixa eu te perguntar, você tem hábito de usar maquiagem? Aí ela me disse, não, nunca uso nada. Aí eu expliquei pra ela, falei, sabe por que que eu tô te perguntando isso? Porque essa maquiagem, ela tem a característica tal, 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 tal. Eu vou deixar aqui na tela uma referência mais ou menos do que era a maquiagem dela, porque eu nunca vou achar a foto que ela me mostrou. Expliquei pra ela que aquela maquiagem era uma maquiagem mais pesada, que geralmente quem não tá acostumado a usar maquiagem, que era o que ela tinha me dito que nunca usava maquiagem, pode ser que estranhasse, mas se ela quisesse eu poderia fazer mais leve, mas se ela quisesse daquele jeito também, quem sou eu para falar, né, gente? Eu faria também. E expliquei para ela também o seguinte, essa moça, essa cliente, ela tinha um contraste muito baixo. Então ela era loira, cabelo loiro natural assim, sabe?
uma pele bem clarinha, bem branquinha mesmo. E o olho dela não era azul nem verde, não era claro assim, mas era aquele castanho mel claro, sabe assim? Tipo, não era azul nem verde, mas era um olho claro. Ou seja, um contraste super baixo. E tinha sombra marrom escura, marrom avermelhada e preta na maquiagem. Aí eu falei, gente, era um olho bem pesado, assim, uma pele bem pesada também. Expliquei tudo isso pra ela, que é o meu papel de maquiadora, porque afinal, como cliente que nunca usa maquiagem, às vezes a pessoa não tem muita noção e ela não precisa ter noção, ela não é maquiadora. E ela me disse, eu quero exatamente isso. Eu falei, tá bom, ó, eu vou fazer, aí qualquer coisa a gente adiciona mais, né, pra você ir vendo e tal. Vocês imaginam já o que tá por vir. Parecia que eu estava adivinhando, porque eu comecei a fazer a maquiagem dela e aí na minha cabeça só se passava assim, essa menina vai estranhar muito essa maquiagem que ela me pediu, porque assim, eu resumi aqui, né, pra vocês, mas eu conversei com ela pelo menos uns 8, 10 minutos antes explicando sobre a maquiagem, tal, tal, tal. E ela bateu o pé que ela queria daquele jeito. E aí, fazendo a maquiagem, só pensava, meu Deus, ela vai se estranhar muito. Ela falou que nunca usa maquiagem, ela vai querer tirar. Aí, o que eu fiz por vontade própria? Que na teoria, né, nem era pra eu fazer, mas eu fiz. Eu falei pra mim mesma, eu vou fazer essa maquiagem bem mais leve do que tá, vou usar os mesmos tons, vou usar as mesmas cores do que ela me pediu, essa referência do que ela me disse que gostou e tal. Só que eu vou fazer tudo mais leve, porque assim, se ela quiser que eu acrescente, eu consigo, porque tirar, gente, na maquiagem é praticamente impossível, a não ser que você tire tudo e faça de novo. E assim, ali, como eu disse pra vocês, eu tinha horário contado, era 3 pessoas, uma por hora, e eu tinha cliente depois, não dava pra atrasar lá. E assim, eu contava com este dinheiro, porque, não sei, né? Eu acho que todo mundo que tá aqui tem contas pra pagar, inclusive eu. Então, assim, nosso tempo vale dinheiro. Da maquiagem que ela tinha me mostrado que ela bateu o pé que queria, eu fiz com intensidade, né? Vamos dizer, a maquiagem que ela me mostrou era 100%. Eu fiz uma intensidade 60% do que ela tinha me mostrado e me pedido. Aí peguei o espelhinho, né? Entreguei na mão da bonita. Se veja, quando ela se olhou, acho que eu nunca tive um desgosto tão grande ver a reação de alguém. Amiga, que tristeza, como diria aquele candidato. Nossa, ela se olhou assim. Não consigo nem reproduzir o rosto dela, assim, ó. Nossa. Nossa. Aí eu falei, nossa, o quê? Aí ela falou, tá muito forte. Eu falei, forte? Que assim, caramba, eu já reduzi 60. Imagina se eu tivesse feito o que ela me pediu. Aí eu falei assim, não, mas ó, deixa eu te falar, pega a sua referência de novo, me mostra aqui. Aí ela me mostrou. Olha, eu fiz mais leve, além de tudo, tem Photoshop nessa foto que você tá me mostrando, mas ó, eu fiz bem mais leve. A sua pele a gente ainda consegue ver um pouco por baixo. Tipo, amigas, eu tinha feito bem mais leve mesmo, assim, tipo, eu não tenho problema da pessoa não gostar, mas desde que sei lá, tenha acontecido alguma coisa que eu tenha feito errado. Não que ela tenha me mostrado e depois ela não gostou, entendeu? Daí ela já começou a mudar, porque eu falei que não tava forte, ela percebeu que realmente não tava forte. Aí ela começou. Ah, então, eu acho que na verdade a sombra tá muito avermelhada. Gente, era um marrom avermelhado, não era uma sombra vermelha, até porque, como eu disse pra vocês, eu já não fazia reboco, que dirá pôr uma sombra vermelha no olho de alguém, né? Eu não ia fazer isso porque, ainda mais sem nunca usar maquiagem, ia ser certeiro que ela não ia gostar. Então eu coloquei uma sombra marrom opaca, mais com esse fundo terroso, tipo mais avermelhado, mas não era nada vermelho, que era o que estava na referência, né? Não tirei nada da minha cabeça. Aí eu falei, ah, então tá bom, então que mais? Porque daí eu já faço aqui, conserto e mostro pra vocês. Porque daí, o que eu fiz? Eu usei a colorimetria a meu favor, meio que neutralizei esse tom mais avermelhado, mas ainda deixei uma lembrança de cor daquilo que ela tinha me mostrado e que tava na referência, né? E aí ela falou, ah, então tá bom. Aí peguei, não é só isso. Fui lá, amigas, na sombra, tirei um pouco, quebrei um pouco daquele fundo mais terroso que ela tava vendo, que tava incomodada. Mostrei pra ela. Aí ela falou, não, mas não é assim ainda. Ah, meu Deus do céu, antes fosse só isso. Ai, não sei, eu acho que é o blush. Acho que é o blush, tá estranho. Aí mostrei pra ela o blush, falei o que ela queria.
troquei a cor do blush. Só que nisso que eu tô falando aqui, né, parece que vai super rápido fazer essas alterações. Mas, tipo assim, como ela já tinha mostrado que não tinha gostado, e pela cara dela eu já tinha visto que não era só a sombra, só alguma coisa, só outra coisa. Então, se eu já sou super cuidadosa no meu dia a dia, assim, com pessoas que amam as minhas maquiagens, com ela fui mais ainda pra não ter perigo, enfim, de ficar uma situação chata, como eu disse pra vocês. Era a primeira vez que eu tava indo fazer freela nesse salão. Sempre que eu saio de algum lugar, eu gosto de deixar as portas abertas, né? Nossa, para eu poder voltar, para eu ser bem-vinda. Eu sou particularmente muito querida com as coisas, só não gosto de injustiça. Então tá. Aí fui, mudei o blush dela. Aí nisso, tipo assim, já fazia uma meia hora, fazia uma hora que eu tinha feito a make dela completa. Aí já fazia uma meia hora que eu tava mudando as coisas que ela estava pedindo, sabe? Mas ainda assim eu tentava não alterar tanto, pra ela não olhar e falar assim, tá vendo a referência que eu pedi? Não tem nada a ver com o que tá agora. Porque ela tava me pedindo alteração, mas eu ainda queria deixar bem parecido com aquilo que ela tinha me mostrado no início. Pra eu não passar de louca também, né? Nisso, as pessoas que estavam em volta, as amigas dela, né, começaram a olhar pra mim com cara feia, tipo, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Até que, graças a Deus, uma dessas amigas aí, dessas conhecidas dela, que tava tudo junto, era tipo meio que família, amiga, sabe? As madrinhas. Falou assim, ai amiga, achando que eu tava cagando na cara da amiga dela. Deixa eu ver sua referência. Lembrando, já fazia uma hora e meia que eu tava ali. Ou seja, já tava me atrasando com as próximas clientes, né? Que eu tava contando pra ganhar esse dinheirinho. Deixa eu ver sua referência e tal. Aí a menina pegou a referência, mostrou. Aí a amiga dela ficou super sem graça e falou assim: Nossa, amiga, olhando assim, né? Tipo assim, aqui é o celular, olhando o celular da menina, olhando pra cara da menina, olhando pra mim. Amiga, mas tá assim, tá igual, só que tá mais leve. O que que você não tá gostando? Ou seja, a amiga dela disse que tava igual, só que tava mais leve. E ela reclamando que tava pesada. Então eu perguntei, né? Pesada? Você tá achando que o que tá pesado? Acho que é a pele. Tira um pouco. Aí, como eu disse pra vocês, gente, na maquiagem é praticamente impossível tirar a pele. Mas eu peguei pincel limpo e fui esfumando eternamente. Deu uma amenizada, mas eu não ia tirar toda a maquiagem dela, porque eu não era maquiadora fixa lá. Eu tava perdendo meu tempo, eu fiz exatamente o que ela pediu, né? Então, assim, de verdade, gente, a culpa não era minha. E aí foi. Nisso foram 2 horas fazendo essa make e eu já tava totalmente assim, estremecida, sabe? Já não queria mais estar ali. Até que chegou um ponto das outras madrinhas virem lá, porque aí ela me pediu pra mudar tudo. Primeiro foi a sombra, depois foi, vamos pôr um brilho, depois tira o brilho, aí diminui a pele, limpa a pele, que tá, acho que tá muito pesada a pele. E aí eu fui esfumando. Gente, cheguei a pegar um papel e passar no rosto dela pra vocês terem ideia desse rolê todo. E nada tava bom. Aí as outras madrinhas foram lá e aí ela falou: Nossa, a que eu tinha maquiado, eu odiei a minha maquiagem. E todo mundo olhou pra minha cara assim, e todas as pessoas falavam pra ela: Mas Fulana, Maria, tá igual. Tá igual, Maria, o que você não gostou? Ah, eu quero que deixa mais leve, mas se deixar mais leve que isso, vai ficar sem nada. Porque, tipo, já tava realmente muito leve. Não obstante, quem que foi lá ver o que tava acontecendo? Nisso, gente, já fazia, tipo, umas 2 horas e 40, sem brincadeira, que eu tava só com essa pessoa. Veio a dona do salão. Aí, a dona do salão chegou lá, pôs as duas mãos na cintura. Gente, pronta pra me dar o maior esporro da vida e, tipo, me expulsar do salão dela. E falou assim: Eu posso ver a referência que ela te mostrou? Porque, assim, tava chata a situação, sabe? Eu tava segurando o choro, juro, já não sabia mais o que fazer. O problema não era a maquiagem, o problema era ela. Ela não sabia o que queria e tava transferindo aquilo pra mim. Aí eu peguei, mostrei a referência da maquiagem, né, pra ela, pra dona do salão, todas as amigas do lado, gente. Nossa, que sério, que situação. Aí a dona do salão viu a referência da maquiagem, olhou, cara crachá, olhou a referência, olhou pra cara dela, olhou a referência, olhou pra cara dela. Falou assim: Olha,
Maria, o que ela fez é exatamente o que tá aqui na sua referência. Eu tô ouvindo você pedindo, né? Ah, diminui isso, diminui aquilo. Eu tô vendo que ela fez, realizou todos os seus pedidos, mas assim, a gente precisa te liberar. Que a maquiagem tá super bem feita, bem acabada, bonita, independente de quantas vezes você mudou, eu preciso que ela faça outras pessoas e tal. E aí, a cliente fez uma cara que assim, vocês não têm ideia. Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem surpresa na hora com a atitude da dona do salão, porque ela veio seca pra já me dar esporro, lógico, né? Só que quando ela viu ali como é que tava e etc, ela viu que tipo assim, o problema não era eu. E ela ficou, eu vi o rosto, né, a expressão da dona do salão com uma cara de tipo, meu, essa cliente é maluca. Achei legal que ela, de certa forma, assim, me defendeu. A cliente ficou com a cara no chão, não sabia o que falar, porque assim, tava eu não falei nada, tipo, não, tá bom, sim, é assim, vai ficar assim, porque eu, né, o salão não era meu. Eu tava maquiando ali, eu não conhecia a cliente, eu era a primeira vez que eu tava lá, então eu também queria causar uma boa impressão, é óbvio. A proprietária do salão também me chamou do lado, assim, depois disso tudo, falou que não era para fazer mais nada no rosto daquela cliente, que se ela quisesse, ela teria que pagar uma outra maquiagem do zero, porque todo mundo viu ali que a culpa não era minha, né, da profissional que fiz, eu fiz o que ela pediu e estava super bem executada, para eu ficar tranquila que ela ia passar essa cliente para uma outra maquiadora lá fixa do salão. Só que aí tem um problema, que era o seguinte, nesse caso, já era, lembra que eu ia fazer 3 clientes, então eu comecei a uma, aí até as 2 era a primeira, até as 3 era outra, até as 4 era outra? Pois é, então. Nisso já era tipo umas 3h40. Eu não tinha tempo para fazer mais nenhuma cliente, eu estava contando com o dinheiro de 3 atendimentos que eu ia fazer. E no fim das contas, eu não consegui atender outra cliente lá do salão, eu só consegui fazer a maquiagem desta abençoada, que no fim odiou tudo e foi a única vez que isso me aconteceu. Recolhi minhas coisas, falei, não dá tempo de fazer outras clientes, eu tenho clientes por fora agendadas. E a lição que fica é: você acha que o salão me pagou as 3 clientes que eu ia fazer? Não. Me pagou somente o valor daquela. Eu perdi 2 atendimentos que eu poderia fazer por fora, em outro salão ou dali mesmo, por causa dessa maravilhosa aí, dessa querida, né? Uma graça de pessoa, essa Maria. E o salão não me pagou e eu perdi esse tempo. Então, se você é uma maquiadora iniciante, fica aqui também essa lição para vocês. Eu acho que a gente vai aprendendo conforme a gente vive as situações. Muitas vezes a gente não está preparada para passar por determinadas coisas e aí é aquele caos. E depois que a gente vive a primeira vez, a gente sabe como lidar numa próxima. Mas também vocês podem aprenderem, né, com o erro das outras pessoas, agora que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, se você é uma maquiadora iniciante, ou nem iniciante, que nem eu falei pra vocês, eu já tinha 5 anos de carreira, mas era o meu início sozinha ali, fazendo freelance e tal. Cuidado com esse lance de freelance em salão, tá? Então, tudo que é combinado, não sai caro para nenhum dos lados. O que eu deveria ter feito nessa situação e que se fosse um caso assim, depois que eu passei, que eu aprendi, o que que eu faria? Fica a dica aí pra vocês. Fiz a maquiagem. Foi exatamente igual a da referência. A cliente não gostou? Tudo bem arrumar uma coisinha ou duas, mas no caso dessa cliente minha, ela queria mudar a maquiagem inteira. Basicamente, ela queria que eu tirasse e fizesse outra. Basicamente, era isso. Então, o que eu deveria ter feito era chamar a dona do salão, mostrar para ela a referência, mostrar como a maquiagem ficou. No caso, nesse caso específico, estava super bem feita, super bem executado. Realmente, assim, tava idêntica da foto, só que para ela. E falado, olha, se você tiver como passar ela para outra maquiadora agora, porque eu preciso atender as outras 2 clientes que a gente agendou, né? Então eu tô contando com esse horário, com esse agendamento, e aí você vê o que ela precisa fazer. Ou se ela quiser tirar e eu fazer outra, eu vou receber o valor de 2 maquiagens.
tá? Porque eu não posso perder esse combinado que a gente fez. Então fica essa dica pra você aí, pra você não passar por isso, porque eu me lasquei no fim de tudo. Eu não recebi então esses horários, só recebi por uma maquiagem. Fiquei super decepcionada comigo mesma, embora eu soubesse que não era minha culpa daquilo, que era, eu não digo nem que era culpa da cliente, mas a cliente não se autoconhecia, né? Não se conhecia ao ponto de entender o que ela queria. Então ela criou uma expectativa na cabeça dela, meio que de algo que nem ela sabia direito o que ela queria e transferiu aquilo pra mim e aí deu tudo errado. Então eu fiquei super chateada, eu não recebi pelos horários que eu tinha combinado. E além de tudo, era meu aniversário. E era um aniversário de sábado, que nunca acontece. Tipo, meu aniversário, quando vai cair de sábado, é ano bissexto. Aí pula, aí cai no domingo, cai no... Foi tão traumatizante pra mim, tão traumatizante. Enfim, saí de lá super triste, super chateada, mas eu tinha outras clientes que eu falei, né, pra vocês, que se eu não me engano era a formatura depois, fui atender, tomei um energético, eu falei, gente, vamos lá, energia lá em cima, porque as outras clientes não têm culpa de nada. Esse caso, esse episódio que eu tô contando pra vocês, foi algo que já me fez também falar, realmente, eu não quero fazer freelance em salão. Ainda fiz alguns depois disso que eu tô contando, mas foi um dos fatores decisivos que eu já sabia no começo que eu não queria fazer, e aí foi só tipo uma confirmação de, meu, pra mim isso, salão, não dá. E agora eu quero saber de você, se você é maquiadora, já passou por isso, se você é uma maquiadora iniciante, se tomou notas aqui de tudo que eu disse pra você não passar por isso, me conta também. E se você é cliente, já passou por alguma situação, né, de se maquiar em algum lugar e a maquiadora fez alguma coisa nada a ver do que você pediu, mas realmente foi totalmente diferente do que você queria, ou lugares que você foi e deu super certo, me conta aqui nos comentários também, que eu vou adorar saber. Todos os produtos que eu usei aqui nessa maquiagem enquanto eu contava esta fofoca da minha vida pra vocês estão aqui no box de informações, com o link, a cor que eu usei, o nome, tudo certinho para quem quiser comprar alguma coisa, se tiver interesse, só clicar aqui vai mais rápido. Não esquece de deixar o seu like, muito importante, tá? Aqui pro canal. Deixa sua curtida, se inscreva se ainda não for inscrita. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gosta de temas assim, me conte que eu tenho, gente, eu tenho muita história sobre atendimentos, coisas engraçadas. De cliente que odiou minha maquiagem foi essa só, graças a Deus. E me conta que daí eu posso fazer mais vídeo pra vocês também. Espero você no próximo vídeo. Beijos, fui!